Quantas noites em claro você já passou? Não por um problema específico com nome e sobrenome, mas por um desassossego, uma inquietação sutil, quase um zumbido no fundo da alma, questionando as próprias paredes da realidade que você construiu para si. É nesse lugar, nesse silêncio ensurdecedor, que reside uma das mais antigas e persistentes interrogações da condição humana. Tensão entre o anseio visceral por liberdade e a necessidade, por vezes sombria, de controle. Mas e se eu lhe dissesse que essa batalha que travamos diariamente, essa busca por um suposto equilíbrio, esconde armadilhas muito mais sofisticadas do que imaginamos? E se a própria liberdade que tanto almejamos pudesse ser a mais sutil das prisões e o controle que abominamos, uma forma distorcida de um anseio ainda mais fundamental? Pense comigo, com a honestidade crua que só a introspecção permite. Quando falamos em liberdade, o que realmente ecoa em sua mente? A ausência de correntes? A vastidão de escolhas? A capacidade de ser o único artífice do seu destino? Imagens. Sedutoras, sem dúvida. Mas permita-me semear uma dúvida. Essa liberdade sem contornos, sem limites, sem um norte autoimposto, não seria, em sua essência, um convite ao vazio? Um oceano sem margens onde a nave da nossa existência, sem leme e sem âncora, está fadada a vagar ao sabor de ventos que não controlamos e que muitas vezes sequer compreendemos. Quantas vezes a paralisia se instalou justamente diante da infinidade de opções? Aquele momento aterrador em que, podendo fazer tudo, acabamos por não fazer nada, consumidos pela angústia da escolha. Será essa a liberdade que buscamos? Ou será este o primeiro vislumbre de seu espectro, sua sombra? Agora voltemos o olhar para o outro polo, o controle. Uma palavra que, para muitos, carrega o peso da opressão, da tirania, da anulação do eu. Imaginamos grades, ordens, a mão invisível que nos molda e nos restringe. E, de fato, a história humana está repleta de exemplos sombrios do controle exercido de forma externa, esmagadora. Mas e o controle que nasce de dentro? Aquela voz que sussurra que precisamos planejar cada passo, antecipar cada revés, dominar cada variável. De onde vem essa necessidade quase febril de prever o imprevisível, de solidificar o que é, por natureza, fluido? Seria uma tentativa de nos proteger da dor, da incerteza, do caos inerente à própria vida? Uma armadura que, de tanto proteger, acaba por nos isolar da própria experiência de viver? E se essa armadura, essa fortaleza que construímos tijolo por tijolo, com o suor da nossa ansiedade, se tornasse ela mesma nosso mais intransponível cárcere? A questão que se impõe, e que eu peço que você contemple com a profundidade que ela merece, não é apenas existe um equilíbrio, mas sim o que estamos verdadeiramente tentando equilibrar. Seriam forças opostas, como luz e escuridão, ou seriam duas faces de uma mesma moeda, incompreendidas em sua complexa interdependência? E se a nossa percepção dessa dualidade for em si uma ilusão, uma simplificação perigosa de um mecanismo interno muito mais intrincado? Considere o seguinte: a natureza, em sua sabedoria primordial, opera através de leis, de ciclos, de uma ordem intrínseca. Um rio corre para o mar, não por um ato de rebeldia anárquica, mas seguindo a lei da gravidade, contido por suas margens. Essas margens, essa restrição, não anulam a liberdade do rio. Elas a canalizam, conferem-lhe força, propósito, direção. Sem elas, seria apenas um pântano disforme, uma massa de água estagnada. Poderia a nossa liberdade pessoal seguir uma lógica semelhante? Poderia ser que a verdadeira liberdade não seja a ausência de todos os controles, mas a capacidade de escolhermos conscientemente as margens que dão forma e significado à nossa caminhada? Aqui o suspense se adensa, porque se isso for verdade, então a busca não é por um ponto médio entre dois extremos, mas por um tipo muito específico de controle: o autodomínio, a autoconsciência, a disciplina escolhida, não imposta, a capacidade de dizer não aos impulsos que nos diminuem, e sim aos desafios que nos engrandecem. E, paradoxalmente, essa forma de controle interno
não seria a chave para desbloquear uma liberdade muito mais autêntica e duradoura? Uma liberdade que não teme a estrutura, mas que a utiliza como alicerce para voos mais altos? Mas quem é esse eu que busca controlar e que anseia por ser livre? Somos uma entidade singular, coesa, ou um parlamento de vozes internas, cada uma com seus medos, desejos e agendas ocultas. Quantas vezes você já se sentiu sabotado por si mesmo? Prometeu levantar cedo para se exercitar, apenas para ser seduzido pelo calor das cobertas, por uma voz interna que sussurrava: só mais 5 minutinhos. Quem estava no controle ali? O eu que desejava saúde e disciplina? Ou o eu que buscava o conforto imediato? E qual deles representava a sua verdadeira liberdade? A liberdade de ceder ao prazer momentâneo ou a liberdade de construir um futuro mais saudável? Percebe a complexidade? O perigo, e aqui reside um dos nós górdios da nossa existência, é quando confundimos controle externo com autodomínio, ou liberdade com licenciosidade. O controle externo imposto por outros ou por circunstâncias que fogem à nossa alçada pode sim ser sufocante. Mas a ausência de autodomínio, essa é uma receita para a deriva. E a licenciosidade, a liberdade sem responsabilidade, sem consideração pelas consequências, essa não é liberdade. É a infância da alma que ainda não aprendeu que cada ação reverbera, que cada escolha tece o tecido do nosso destino. E se a verdadeira questão não for sobre quantidade, quanta liberdade, quanto controle, mas sobre qualidade e origem? De onde emana esse controle? É uma imposição externa, fruto do medo alheio ou de sistemas opressores? Ou é uma escolha interna, uma disciplina abraçada em nome de um bem maior, de um propósito que transcende o capricho do momento? E a liberdade? É uma fuga desesperada de qualquer responsabilidade, um salto no abismo da incerteza? Ou é a expressão madura de um ser que, conhecendo suas próprias margens, ousa navegar com coragem e consciência? Pense na figura de um artesão habilidoso, um mestre escultor. Ele não ataca o mármore com fúria descontrolada, esperando que a obra surja do caos. Tampouco ele se aprisiona a um projeto tão rígido que não permite que a própria natureza da pedra lhe revele segredos. Há em sua arte um bailado sublime, há o controle preciso do cinzel, a força calculada do martelo, fruto de anos de disciplina, de autodomínio. Mas há também a escuta atenta, a sensibilidade para com o material, a liberdade para adaptar-se, para permitir que a forma emerja, bela e surpreendente. Ele não está em guerra com a pedra, ele colabora com ela. O controle serve à liberdade criativa. A liberdade se manifesta através da maestria do controle. Entende onde quero chegar? Talvez o equilíbrio que tanto buscamos não seja um ponto estático, mas um verbo. Uma ação contínua, um estado de vigilância atenta, de discernimento constante. É a sabedoria de saber quando ser firme como uma rocha e quando ser flexível, como o bambu. É a coragem de impor limites a si mesmo, não por autoflagelação, mas por amor próprio, por respeito ao potencial que reside em nós. É a humildade de reconhecer que não controlamos tudo e que nessa aceitação reside uma paz profunda, uma liberdade paradoxal. O que você teme mais? O vazio da liberdade sem propósito ou a asfixia de um controle que aniquila a alma? E se ambos os temores forem apenas sintomas de uma desconexão mais fundamental? Uma falha em compreender que a liberdade autêntica não é a ausência de estrutura, mas a capacidade de construir a própria estrutura, alinhada com nossos valores mais profundos? Uma estrutura que não aprisiona, mas que potencializa. Que não limita, mas que direciona. Quem ou o que realmente detém o controle quando acreditamos estar no comando? Nossos medos ancestrais, nossos desejos insaciáveis, moldados por uma cultura de consumo e gratificação instantânea? Nossas crenças limitantes, internalizadas tão profundamente que se tornaram invisíveis aos nossos próprios olhos? Desvendar essas influências, trazer à luz esses controladores ocultos, não seria este o primeiro e mais crucial passo para reivindicar uma liberdade genuína?
uma liberdade que começa de dentro para fora, este não é um caminho fácil. Exige coragem para questionar o inquestionável. Exige honestidade para encarar as próprias sombras. Exige a disposição de abandonar as respostas prontas e abraçar a complexidade. Mas e se nesse caminho espinhoso residir a única possibilidade de transcender a falsa dicotomia entre liberdade e controle? E se, ao invés de buscar um equilíbrio, entre eles como se fossem inimigos irreconciliáveis, pudéssemos integrá-los numa síntese superior, onde o autogoverno consciente se torna a mais pura expressão da nossa liberdade? Não lhes ofereço respostas simples, pois as perguntas que realmente importam raramente as possuem. O que ofereço é um convite a olhar para dentro, para esse lugar de desassossego, não com temor, mas com a curiosidade de um explorador em território desconhecido. O que você descobrirá ali? Quais controles inconscientes estão moldando sua vida? E qual liberdade você está verdadeiramente buscando? A questão final, talvez a mais contundente de todas, não é se existe um equilíbrio entre liberdade e controle absoluto, mas sim, quem você escolhe ser diante dessa eterna dança? O prisioneiro das suas próprias ilusões de liberdade ou o arquiteto consciente da sua própria vida, utilizando o cinzel do autodomínio para esculpir uma vida de significado, propósito e autêntica autonomia? A resposta, meu caro, não está lá fora. Ela pulsa silenciosa e poderosa, esperando ser descoberta bem aí, no âmago do seu ser. O que você vai fazer a respeito? Essa é a única pergunta que, no final das contas, realmente importa. Pense nisso, não apenas hoje, mas em cada escolha, em cada respiração. Este é o momento de agir. Qual a sua opinião sobre essa provocação? Deixe seu comentário e compartilhe a sua perspectiva. Leve essa reflexão para a sua vida. Onde a busca por liberdade te aprisiona? Onde o controle pode ser sua chave? Não guarde essa descoberta para si. Compartilhe deste vídeo e desafie outros a encararem a verdade sobre si mesmos. Coloque em prática o poder do autocontrole e comece a construir a liberdade que realmente importa. A hora de mudar a sua realidade é agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!